o ansioso, ele precisa aprender a esperar. Em muitos momentos eu ficava triste, porque, por exemplo, eu estava numa festa, eu estava em algum canto, aí do nada me dava um pico, porque começa a dar uma dorzinha no coração, então uma vontade, uma tonturazinha, aí eu começava, vai me dar. O ruim do ansioso é isso, é porque ele quer que as pessoas sejam igual a ele. Faça as coisas na velocidade dele. Desencadear da ansiedade pode vir de uma forma exógena, alguma coisa que é apavorante. De repente você está na rua, aparece alguém armado, né, e te ameaça, claro que você vai ficar ansioso. Agora, pode vir de alguma coisa interna, alguma coisa que possa estar reprimida, recalcada, e de repente, por um motivo qualquer, aparece. E esse alguma coisa é algo que durante a nossa vida, a nossa infância, a constituição da nossa personalidade foi formado. Foi formado e nosso cérebro fez questão, lutou muito para que recalcasse, para que a gente não tivesse contato. E aí eu vivi uma situação extrema. Eu fui morar no Rio de Janeiro para fazer teatro. E aí eu fui morar numa cidade que eu não conhecia, saí pela primeira vez da minha casa, saí pela primeira vez do quarto da minha avó, né? Eu dormia e morava com minha avó, então eu saí do útero e fui jogada para fazer teatro no Rio de Janeiro, numa situação completamente... Então, e numa ansiedade de o dinheiro dá, não sei o quê. Então, todo momento de estresse que eu vivi, a minha vida inteira, e de ansiedade, eu vivi naquele momento triplicado, porque eu não tinha proteção da família, porque eu tinha que dar conta de todas as coisas que eu não precisava pensar, que era fazer feira, enfim. Eu comecei a sentir, tipo assim, como fosse um começo de uma depressão, que foi depressão também. Então eu me sentia calada, ficava com medo de dirigir, com medo de sair e acontecer alguma coisa. Na verdade, a ansiedade, né, Sara, é uma coisa do dia a dia. Quer dizer, todo dia, ou por uma razão ou por outra, nós estamos ansiosos. Eu sempre fui, desde de criança, assim, eu me lembro que eu sempre não tinha paciência com meus amigos mais lentos, sabe? Eu sempre tomava a frente da brincadeira, eu escolhia a brincadeira e sempre era muito brincadeira de correr, de mais agitada. Porque, tanto que meu marido, ele é muito lento. E eu tomo muito à frente dele, muitas vezes ele faz, ei, pode deixar que eu faço. Tá entendendo? Pode deixar que eu vou fazer. E eu vou à frente porque eu não tenho paciência, a minha ansiedade é tão grande que eu quero fazer logo, porque eu quero ver logo o resultado, eu quero terminar logo aquilo. Agora, quando essa ansiedade ela é muito forte, né? Quando é uma ansiedade muito elevada, a ponto de começar a atrapalhar a sua vida, então eu não vou trabalhar, eu não vou estudar, eu não vou sair de casa porque eu estou muito ansioso, eu estou muito angustiado, ou o meu mal-estar é tão intenso que eu não consigo ter uma vida normal. Pronto, então está na hora de ser tratado. Por quê? Porque está atrapalhando a sua existência. Quando eu fiquei mal no Rio de Janeiro, eu fiquei mal mesmo. Eu tive assim, em uma semana eu emagreci 10 quilos, eu parei de comer, eu parei de beber água, eu parei de dormir. Assim, situação de reação no corpo inteiro. Então, foi total surto. Zerei, ponto. Não me lembrava de muita coisa. Foi uma situação muito difícil para mim. E assim, já havia me acalado. Então, quando foi nesse dia, eu estava na academia, lá treinando, fazendo os exercícios. E comecei a me sentir mal. Porque assim, você começa a sentir tudo isso aqui se eu tampando. Aí eu continuei os exercícios. Quando eu olhei assim no espelho, eu falei, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Só que eu não fiquei com medo, eu fiquei com medo de falar para alguém na academia e espantar, aquela sensação, esse é pior. Então eu peguei minha mochila, corri para cá. Cheguei em casa, eu subi as escadas, descia, pedindo para minha filha ligar para minha mãe. Aí ela foi, me levou para o hospital. Até o hospital eu gritava, meu pai passando o sinal, tudo vermelho, ele passando. Quando eu cheguei no hospital, eu gritava, socorro, eu vou morrer, minha água me acuda. E nessa agonia toda eu fiquei me despedindo da minha mãe, que ela cuidasse da minha filha, que eu sabia que eu ia morrer. E nisso minha mãe falou que eu fiquei toda roxa. E era uma sensação de morte com aquela coisa tampando. A médica fez o eletro, não deu nada. Quando ela veio, ela me deu uma medicação e eu apaguei. Cheguei em casa nos braços. No outro dia, meu irmão marcou um psiquiatra e me levou. Eu não me dei conta em momento algum do que estava acontecendo, porque foi num momento extremo. Eu não fui... eu fui dando conta aos poucos do que estava acontecendo. Simplesmente é como se tivesse caído uma bomba na minha cabeça e aí eu precisava
ser tratada, porque foi numa situação extrema. Realmente, numa situação de, eu estou nervosa, um remédio aqui, não. Aí eu cheguei aqui em Natal e aí já entrei já procurei um psiquiatra, procuraram para mim, porque a gente chega numa situação que procuram para a gente, né? Num determinado momento ela está tão intensa que você entra em pânico. Você está com medo, eu vou morrer, vou enlouquecer. E aí eu saio correndo para o hospital e pego, né? Doutor, pelo amor de Deus, e aí vem para o cardiologista e vem para o neurologista e vai para o hospital. Por quê? Porque ele entrou em pânico, que seria a ansiedade geral, a ansiedade generalizada, colocada de uma forma muito forte e intensa, com medo da falência mesmo, seja a falência física, morte, ou a falência mental, a enlouquecer. Então, assim, o que está tentando me controlar é a medicação. A medicação, ela faz que você relaxe, que você fique mais tranquila e também no controle seu psicológico. Comecei a fazer o tratamento e tomar o remédio, que aí diminui a ansiedade, mas trazem outras consequências, assim, tomei alguns remédios até chegar num remédio que me fazia menos mal, porque era essa situação. Tomei remédio que caiu o cabelo, tomei remédio que me deu acne, tomei remédio que me dava sono excessivo, e aí eu parei por um tempo de estudar, de trabalhar, fica em suspenso até você organizar quimicamente o seu corpo para aceitar aqueles remédios, né? O ruim do ansioso é isso, é porque ele quer que as pessoas sejam igual a ele. Faça as coisas na velocidade dele. O ansioso, ele precisa aprender a esperar. Exemplo, eu vou receber amigos em casa, né? Festinha de aniversário do meu filho, que mãe normalmente é que organiza tudo, né? Que faz tudo. Então, assim, eu noto que até a hora da festa, meu Deus, eu fico assim, uma pilha, né? Uma pilha. Então, assim, eu começo a contar até 10, aquele famoso que vou contar até 10, vou respirar, vou ter paciência com as pessoas, porque senão eu vou começar a gritar, a me estressar por pequenas coisas. Tudo tem seu tempo para as coisas acontecerem. Não adianta ficar se torturando, porque não vai acontecer. Por exemplo, esse final de semana eu vou para um show. Aí eu já fico ansiosa, querendo ver roupa, querendo que chegue o dia, querendo logo. E assim, eu fico muito ansiosa e eu sei que eu sou ansiosa. Eu nunca procurei nenhum médico, até porque eu nunca achei que isso fosse uma coisa anormal. Achei que era uma coisa que todo mundo pode ter e como sempre eu controlei de uma certa forma sem estar prejudicando alguém, então eu nunca procurei um médico por isso. Paralelo ao tratamento psiquiátrico, que foi muito importante, foi o tratamento psicológico, né? Que foi o tratamento com psicanálise diretamente. E aí a psicanálise, ela é uma outra bomba, né? Com outros efeitos colaterais. Mas que trouxe, aos poucos, né, a consciência da minha ansiedade, da minha necessidade de tratar a minha pressa. De tratar as coisas com tempo, com hora e em contagem regressiva, que era o que eu fazia habitualmente. Era pressa, mas era em contagem regressiva, então era como se eu estivesse sempre esperando uma bomba explodir, a qualquer momento. Então as coisas precisavam ser rápidas, porque elas precisavam ser concluídas num tempo muito, muito rápido. Então, assim... Se você sabe que uma determinada situação vai te colocar, não é, de uma forma ansiosa, evite. É claro que a gente não pode saber todos os momentos que vai nos deixar ansioso, mas se eu sei, se aquela situação é para mim ansiogênica, eu evito, né? Eu posso evitar. Agora, o ideal, né, é admitir que precisa de ajuda. Se fosse uma diabetes, você não procuraria ajuda? Né? Se fosse uma hipertensão, você não procuraria ajuda? Caramba, por que quando você está ansioso, deprimido ou qualquer sintoma psicoafetivo, procure um médico, né? Procure um psiquiatra
ele pode te ajudar. Eu fiz terapia há muito tempo, fiz análise, porque hoje eu me conheço bem, eu sei quem eu sou, é tanto que ultimamente eu sou uma pessoa muito assim, de rir, alegre, de brincar, de rir, e ultimamente por eu estar passando por alguns problemas, eu mesma estava me sentindo diferente, eu mesma, apesar de todo mundo sabe, Rosângela, você não é você não tá assim, eu sei que eu não tô assim, eu sei que eu não sou assim, gente, eu sei, eu tô vendo que eu não tô no meu normal, mas o porquê? Eu tô vivendo um momento difícil na minha vida, então eu sou ser humano, mas eu sei que eu não sou assim. Então, assim, o primeiro passo mais importante foi aceitar a situação. O segundo passo mais importante foi tomar consciência das coisas, assim. Eu estou aprendendo a conviver com a minha ansiedade, a pensar sobre isso e a evitar o sofrimento máximo, né? Porque eu já passei pela situação, então assim, eu acho que o caminho mais seguro é definitivamente aceitar a situação. A situação eu sou ansiosa? Sim, sou, ponto. O que eu posso fazer para que as coisas fluam de modo que eu não me sinta tão mal? Porque senão fica impossível viver, entendeu? Fica um negócio meio uma tortura. Porque tudo é muito complicado, assim, para a pessoa que é ansiosa. Até hoje, eu não vou no psiquiatra porque eu não estou doido. E isso é horrível, né? Quer dizer, por quê? Porque tem gente que demora 7 anos, 14 anos para procurar o psiquiatra. Por quê? Porque ele se envergonha até de vir e se apresentar, né? E a primeira coisa, não estou louco. Eu já sabia lidar com a doença, mesmo sabendo que estava sofrendo. Mas eu sabia lidar, entendeu? E hoje eu sei lidar, por exemplo, hoje eu tô tomando ainda antidepressivo e eu tenho a minha vida totalmente normal. Foi o que eu fiz. Quando eu comecei a perceber que para mim era muito difícil o tratamento psiquiátrico, eu comecei a procurar outras vertentes. Eu falei, eu preciso ficar bem e eu preciso não ter essa dependência psiquiátrica, eu preciso encontrar um modo de ficar bem. E eu sabia, desde quando eu aceitei fazer o tratamento com o psiquiatra, falei, vai ter um momento que eu não quero mais tomar remédio. E eu vou precisar me organizar para isso acontecer. Então eu procurei acupunturista, eu procurei psicóloga, eu procurei exercício, eu procurei astrologia, eu procurei filosofia, eu procurei autoconhecimento, principalmente. Hoje a minha ansiedade, eu já consigo, assim, porque eu botei ela de outra forma, eu joguei ela para outro local. Então, assim, se eu ficar sem prática esportiva, eu termino ficando uma pessoa agressiva, estressada, eu não consigo mais sorrir. E eu sei que isso é toda a minha ansiedade, é a busca de alguma coisa que eu quero, que eu ainda não cumpri, uma meta que eu ainda não fiz. Eu começo a descontar nos outros as minhas frustrações. O que eu procuro fazer diferente das outras vezes é entender, procurar pensar sobre o medo, procurar pensar sobre a pressa, procurar saídas para resolver a situação que não seja se desesperando, que não seja agindo da forma que eu sempre agi, entendeu? Então, assim, é sempre me colocar à disposição de fazer diferente do que eu fazia. Eu sei lidar muito bem com isso, entendeu? Eu me lido assim, muito bem. Sempre hoje, é tanto que eu passei, quando eu fiz análise, que eu me conheci bem, você conhece bem quem é você, que nem ele fala, Rosângela, você já sabe quem é você? Eu falei assim, sei de tudo, mas eu lhe digo uma coisa, mesmo que o senhor fala que eu não vou morrer disso, mas quando bate, dá medo, sempre bate o medo. Tiveram muitas perdas, mas alguns ganhos. Continuo uma pessoa mega ansiosa, eu continuo bem ansiosa, mas com mais consciência, talvez, da minha ansiedade. Eu acho que o remédio mais eficaz nesse processo todo foi autoconhecimento. Na minha opinião, eu vivo muito bem e sou muito feliz, apesar de que problemas todo mundo tem, mas eu me sinto muito bem, muito feliz. Sou uma pessoa alegre, assim, todo mundo me conhece, assim, sempre me fala e não parece que eu tenho isso. Não parece. Caiu uma crosta
Aí pronto, essa daqui sou eu, que eu não sei se sou isso, mas por enquanto é o que eu consigo viver melhor do que antes, eu acho, sabe?